Olá, damista! Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o DM Ferreira. E nós vamos continuar aqui nosso curso de finais, beleza? Faremos 2 exercícios. Então, são 2 exercícios importantes e agora a gente vai aumentar um pouquinho o número de peças nesses exercícios. Então, vamos direto. Aqui a gente tem brancas em D2, F2 e uma dama em G1. Pretas em A3, C5, E7 e F4. Temos 3 contra 4, mas temos uma dama. E é uma situação em que eles estão aqui quase fazendo dama, né? E a gente tem que tomar cuidado. Porque ele tem peça para sacrificar e tentar avançar. Então aqui a brancas já tem uma pressão. Então esse exercício de hoje vão mostrar como que a gente pressiona, certo? A gente vai usar nossas ideias que a gente já vem acumulando para servir de base aqui. A gente vai pressionar, limitar e usar a peça do adversário contra ele mesmo. O que que é? A gente vai coibir movimentos com a própria peça do adversário. Criar um bloqueio ali. Então vamos lá. Primeiro aqui a gente vai bloquear. A gente vai pressionar G1H2. A gente está tomando 2 peças. Então a gente está pressionando 2 peças ao mesmo tempo. E aonde ele for, ele vai dar pelo menos 2 peças. Se ele tentar sair, ele vai dar mais 2. Então vamos lá. Primeiro, né? Se ele avança para D4, a gente toma 2 na grande diagonal. Já mata o jogo. Se ele vai para B4, a gente toma 2 em F8 e ele não consegue escapatória. Então ele não pode sair com essa. A3 fora de cogitação porque a gente toma 3 peças. Se ele joga o F6, então a gente toma 2 na grande diagonal. Então vamos lá. Ele teria a ideia de jogar em D6 ou esticar. Se ele esticar para G3, a gente continua tomando 2 lá em F8. E se ele joga para B4, a gente vem na grande diagonal. Se ele joga para D4, a gente também vem na grande diagonal. Então não adianta, né? Então aqui ele só tem 2 lances depois dessa montada. Ou é E3 ou é D6. D6, a gente vai tomar 2. Parando lá em C7. Se ele joga em B2, a gente sacrifica D2, ele toma, e a gente vem para A5. Viu? A importância de ter parado em G7, por isso a gente não parou em B8. Tinha que parar em C7, perdão, falei G7, é C7, e vem para A5. Se tivesse em B8, não teria como. Se a gente toma em B8, na hora que ele avança, a gente não consegue fazer o sacrifício e vir para A5. Beleza? Então, cada passo é importante. Se ele joga em A5, a gente pode montar na grande diagonal. Se ele joga em D4, achem como que ganha aqui. Se achou, deixa no comentário aí, tá? A gente sacrifica a dama e marca na oposição. D2, C3, marcando a peça de A3. Ele anda e a gente marca em E3. Tá ganho. Beleza? Vamos voltar. É bonita essa ideia de sacrificar a dama, né? Então, beleza. Já vimos tudo. Ele tem que sacrificar em E3. A gente toma 2. E ele vai fazer o quê? Avançar. Por quê? Senão D2 está indo lá. Ó. D2 está indo para E3, C3 ali, marcando a peça de A3. Então ele vai jogar. Na hora que ele joga, a gente vai fazer um lance chave para achar essa sequência. É bonito. A gente vai sacrificar. Ele toma. Então a gente atrasou ele vir para a dama e a gente vai chegar na dama primeiro. Olha aí que legal. Então veja bem, se ele joga para C3, vamos lá, a gente tem várias variantes para analisar. C3, E3 e F6. Se ele joga para C3, nós vamos pressionar com a dama aqui de H2 para E5, obrigando ele a sair para D2, e aí nós vamos sacrificar a dama. Olha que bonita a sequência. Ele toma e a gente monta pressionando.
ele se joga para F6, a gente toma para G5. Vamos marcar em C1. Se ele joga para D6, a gente vem na grande diagonal. Se ele deixa tomar, a gente para na grande diagonal. Então, é assim que a gente ganha. Sacrificando. Então, ele não pode para C3. Se ele vem para E3, a gente faz dama. A gente faz dama não, perdão. A gente sacrifica a dama em F4, ele toma. E a gente faz dama em B8. Tá marcadinho. Vamos voltar. Então ele não pode avançar. Então ele tem que jogar em F6. E aí vem um lance legal, que é H2G1. Ele tem que sair para C3. A gente sacrifica de novo. A gente entrega a dama. Ele toma para E5 e a gente coroa em D8. Olha lá. Pressionamos a peça de F6 e ele não consegue sair com ela. Tem uma peça adversária travando. Então tudo isso para chegar nesse final pressionando. Então a gente vai tomar, se ele deixar, a gente toma para G5 e vamos marcar em C1. Se ele entregar, a gente toma, mas vai marcar, né? Ele jogou em F4, a gente marca. Se ele jogar em D4, a gente volta para G5 para marcar em C1, certo? Vou voltar só para a gente ver a ideia, se ficou alguma coisa para trás. Montamos, ele sacrificou. Tomamos. Ele avançou, né? Para não deixar marcar. Ele sacrificou e jogou na frente. E mostramos todas as variantes, né? Beleza? Essa é a ideia. Vamos para o próximo. Reparem nessa ideia também. Ele não conseguia sair, a gente pressionou, certo? Agora o próximo exercício. Brancas em A7, G1 e uma dama em A5. Pretas em perdão, B8, C5, F6, G3. Aqui agora nós temos várias sequências de lance assim, que são pontos finos, né? Que são únicos, lances únicos. Então a gente vai montar em D8, pressionando, lembrando sempre, pressionando. Você tem todo o direito de pausar e tentar resolver, tá, pessoal? Isso aqui é importante você tentar resolver sozinho também. E depois você vem ver as orientações, ver se você resolveu certo também. Estamos pressionando as três peças. Então aqui, se ele sai para H2, a gente toma em G5. G5 vai marcar a peça de C5. Tanto para D4 a gente vem para D2 aqui. Se ele vem para B4, a gente pressiona na grande diagonal. A gente cerca. Voltamos. Então ele não pode jogar em H2. E ele não pode deixar a gente tomar. Ele vai para E5. Aí a gente vai pressionar de novo. Lembrando, pessoal, que vale a pena ressaltar que a dama aqui está no grande quadrado. No grande quadrado, né? No quadrado. E tem duas peças voando aqui no centro, cercadas. Isso é importante, tá? A gente vai marcar, montar aqui. Montamos mais em duas. Ele não pode deixar tomado uma vez. Então vamos lá. Ele sairia, né? Mas ele poderia também entregar aqui em F2. Então vamos analisar tudo, porque o final tem a ver com isso, né? Analisar várias variantes para você tomar suas decisões. Se ele joga em F2, a gente poderia tomar com E1 ou G1 e E3 aqui. A gente está fazendo essa ameaça. Então ele não pode B4, que E3 joga para F4, toma. E a gente pega duas com a dama. Vamos voltar. E se ele monta, a gente simplesmente joga a dama em E1. Ele toma, a gente toma em H4. Na hora que ele joga em D4, a gente vai para G5 para marcar em C1. Certo? Se em algum momento ele sai com B8, a gente coroa a dama em B8. Certo? Sem erro, né? Vou voltar até o ponto chave aqui de tomar. Então ele não pode entregar essa.
provavelmente ele vai correr para H2. Mas vamos ver se ele jogasse para D4. O que a gente faria? A gente tomaria em E1. Ele joga para E3. E agora a gente tem um ponto importante que também é legal. Se você viu esse ponto, você fala ali, eu vi o ponto. Que aqui, ó, a gente tem que jogar lá em A5. Por que A5? Para criar passagem, se ele quiser sacrificar, ele que sacrifique. Mas cria passagem para a peça de A7. Se a peça de A7 ficar ali com B8, ó, a gente não ganha. Então, se a gente joga aqui em C3, ele sacrifica e passa. E a gente não consegue ganhar. Se a gente joga G1, H2, ele dá um tempo. E a gente já não consegue mais marcar. Então, o lance-chave é A5. Se ele joga em D4, a gente pode voltar. E aí sim abrir espaço para fazer dama. Voltando aqui, se ele sacrifica B8 e avança, nós vamos travar a grande diagonal, coroar a outra dama em B8 e manobrar para G1, fazer dama e a gente ganhar no pé de ganso, certo? Então existe essa manobra. Então vamos voltar. Então aqui a gente já sabe que ganharia o jogo. Então ele não pode vir e não pode vir. Ele está tomando duas se não fizer nada, então ele tem que sair, certo? E aqui nós temos um lance crucial que é E1. E1 para proibir o avanço por aqui, né, por B4. E tem algumas proibições aqui. Vamos supor que ele venha para F4. A gente vai pressionar duas de novo. Jogar em G3. A gente está montando em duas. Então ele não pode deixar tomar. Ele tem que sair para E3. E aí a gente vai fazer o fino, que é sacrificar a dama. Ele toma para D6, criando a impossibilidade da peça de D6 sair. E aí a gente faz dama em B8. A gente pressionou duas peças. E ele não consegue sair. Legal, né? Qualquer lugar que ele jogar D2 aqui, a gente toma duas. E a gente vai marcar a peça dele. Jogou, a gente marca. Se ele joga para F2, a gente toma do mesmo jeito duas. Jogou, a gente marca. Se ele anda aqui, a gente vai tomar duas. Marcando já, direto. Se ele anda com D6, a gente toma duas. Tanto faz, né? C1, ele joga e a gente marca também. Beleza? Aqui estamos marcadinhos. Vamos voltar, porque há possibilidades também. E o final é isso, analisar as possibilidades, certo? Nesse ponto aqui, recapitulando aqui, ó, a gente pressionou em D8. Ele saiu, a gente pressionou em H4. Ele saiu e agora a gente jogou E1. E ele jogou em F4, a gente pressionou, certo? Vou voltar esse F4 dele aqui. E vou falar a importância dele estar no quadrado. Se ele joga C5D4, a gente consegue E1D2. Ó, e está marcando essas duas. Se ele sacrifica para F4, a gente toma. Andou, a gente marca lá em C1. Saiu, coroa dama. Então vamos voltar. Se ele sacrifica para C3, a gente toma. Se ele vem para D4, a gente trava, né? Em D2. Se ele vem para F4, a gente monta em D2. Ele joga em G3, a gente monta em E1. Tá tranquilo, né? Vou voltar de novo na posição. Aqui ele tem a ideia de jogar também em D4. E aí eu quero que vocês encontrem como que ganha. Pessoal, essa aqui é mais complicada também. Sabe por quê? Eu espero que vocês tenham comentado aí para participar, porque é legal eu ver depois. Quando joga com C5, a gente marca em D2. Marca duas. Se ele joga em E5, D4, a gente não pode marcar duas. Ah, mas é a mesma ideia, tá marcando. Mas aqui ele consegue fazer isso aqui, ó. Ele sacrifica
Sacrifica de novo. E vem pra dama. E agora a gente não consegue ganhar com isso aqui, ó. G1 e H2 aqui, ó. A gente não consegue ganhar. Vai empatar o jogo. Vou voltar. Ah, mas então não é ganho? É sim. Na hora que ele joga aqui, a gente vai ter que andar para 5. Olha que legal. Se a gente joga em D2, ele dá 2 e vem para dama. E se a gente jogar direto em A5, não vai resolver para ele dar, porque a peça de C5 atrapalha ele. Olha aí que legal. Isso é mágico, né? Imagina que se ele andar para E3, a gente já viu o ganho, porque a gente montou em G3 aquela hora e entregou, certo? A gente só tá pelo outro lado e vai entregar do mesmo jeito, ó. Em C7 ele toma e a gente pressiona. É o mesmo final, a gente já viu. Vou voltar. Então ele não pode avançar, então a ideia dele é B8, a gente toma. E agora a gente vai só dar uma olhada nesse final aqui. Como que a gente ganha, né? Aqui analisando, de certa forma, não quero complicar muito a vida de ninguém. Se ele joga para E3, a gente pode fazer dama, não pode? A gente faz dama. Olha lá. Ele veio P3. A gente faz dama. Se ele sacrifica e vem para dama, a gente dá um tempo. A gente tem esse lance aqui, ó. Ele toma e a gente entrega em D6. Certo. Se ele sacrifica de novo e faz dama, a gente está matando a dama dele. Vou voltar. Se ele anda para D2, a gente está fazendo uma com a dama lá por 2, certo? Então não pode andar. Ele não pode jogar em D4, que é a mesma coisa, né? Vou voltar. Então aqui ele poderia sacrificar e jogar para B4. O que seria a mesma coisa que simplesmente jogar para B4. Eu acho que seria a mesma ideia. Vamos lá. Nesse ponto aqui... Ah, não. Se ele sacrifica e joga para B4, a gente poderia jogar naquela ideia de grande diagonal e passar essa peça para fazer o pé de ganso. É uma ideia já que a gente cria para ganhar, né? Então vamos parar de analisar essa daqui. Se ele avança aqui, a gente vai pressionar as duas, obrigando ele a sacrificar. Lembrando que ele não pode fazer dama agora, porque a gente está matando a dama dele. Ele vai avançar para C3 ou para A3. A gente faz esse lance aqui, ó. Legal. Por que esse lance aqui? Se ele vem para B2, a gente entrega a dama em G3. Toma 2, a gente pega 2. Se ele sacrifica, pede galinha, né? A gente vai passar essa peça e vai ganhar o jogo. Fizemos lá. Se ele vem para dama, a gente mata a dama dele. Ele toma curtinho, a gente toma. Na hora que ele anda para B2, a gente volta marcando e vai ganhar o jogo. Coroa titanos. Coroa, a gente mata. Vou voltar, tá? Se ele tiver jogado para B4, a mesma ideia, a gente joga lá. Porque o B2 é o mesmo arremate. A gente jogou lá. Se ele monta, a gente mata do mesmo jeito. Ó. Vou voltar. Então aqui
A gente já viu que não pode montar. Não pode, não pode. Então aqui ganha o jogo desse jeito. Aqui também ganharia se a gente montasse aqui, ó. Ele tem que sair. E acho que aqui a gente poderia montar aqui, ó. Por quê? Porque aí se ele entregar, a gente faz aquele lance do pé de galinha, né? Do pé de ganso. Ele montou, te joga. A nossa peça tá avançando. Se ele joga lá, a gente tá matando, ó. Ele toma, a gente toma. Na hora que ele anda, a gente sacrifica. Se for muito rápido, vocês vê de novo, hein? Vocês voltam o vídeo aí. Porque o vídeo já tá comprido. Então, ele vem, a gente sai. Aí, qualquer coisa que ele fizer, a gente vai avançar, né? Sem segredo, a gente vai ganhar no pé de ganso aqui também. Então, não adiantaria para ele. Vou voltar. Então, também ganharia por aqui. Pelos dois lados, a gente ganharia. Então, vamos voltar aqui. Ele entregou. A gente viu ele jogando para cá. E a gente já viu que ganha fazendo dano, certo? Não tem, a gente já viu todas as possibilidades aqui. Se ele joga para C3, a gente faz dama do mesmo jeito, não? Deixa eu olhar aqui, só para não falar errado. E a gente faz dama. Se ele, a gente está fazendo aquela ameaça de D6 de novo, então ele tem que dar um jeito de fazer alguma coisa. Se ele jogar para D4, a gente pode montar, né? Ele sai, a gente toma. Perdão, a gente toma em A1. Se ele jogar para D2, a gente sacrifica a dama do carreirão e marca. Se ele sacrifica, a gente mata em A7, tranquilo. Voltamos. Então, ele não pode jogar em D4, então ele vai jogar para B4. E agora? A gente monta no verso, né? A gente joga em A5, ó, pressiona as duas. Ele sai, a gente toma. Na hora que ele anda, a gente sacrifica e marca na diagonal. Vamos voltar. Então aqui a gente já viu que se ele joga para cá e para cá, ele vai perder o jogo. Então ele tem que adiantar. E na hora que ele adianta, a gente pode fazer a dama, né? Do mesmo jeito. Por que a gente faz a dama do mesmo jeito? Porque, ó, se ele joga em C3, é o mesmo final. A gente monta. Se ele joga com a outra, é o mesmo final. Então, volto. Então, ele não pode ser 3. Se ele joga em E3, é aquela mesma ideia, né? A gente monta para cá ou monta para lá. Se ele joga em A3, é que muda, né? Se ele joga em A3, a gente consegue montar. Ele sai para E3, a gente sacrifica, ó. E a gente trava na grande diagonal. Certo? Tantas variantes, né? E subvariantes. Então aqui a gente já resolveu o problema. Vou voltar aqui. Então a gente já viu que esse aqui também cria-se um problema. Vocês viram que curioso? Se ele joga aqui, a gente pode travar. Se ele joga aqui, a gente não pode travar. Ele dá duas peças e passa. Se a gente joga lá, ele dá uma do mesmo sentido e não consegue passar. Que curioso, não? Muito legal esse final. Eu gostei desse tema, hein?
É isso, pessoal. Acho que vimos todas as variantes. Se ficou alguma variante para trás e se eu cometi algum erro na análise aqui, deixa no comentário, beleza? Esse vídeo ficou comprido. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Para você que ficou até aqui, para eu saber que você assistiu até o final, esses 25 minutos, provavelmente 25 minutos que está aí, eu quero que você deixe uma palavra específica. Essa palavra-chave específica é faz diferença. Entendeu? Então a forma do sacrifício que ele fez aqui faz diferença. Então coloca aí, faz diferença no comentário. Você pode colocar qualquer coisa e no final faz diferença. Eu vou saber que você assistiu até o final. Beleza? Eu fico por aqui, um abraço, deixa o comentário, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, fortalece a gente aí. Esse vídeo ficou longo, mas ficou detalhado. Eu devia ter fracionado ele, resolvido um exercício e depois outro, mas eu quis fazer dois e aí, ó, compliquei tudo a vida de vocês. Vocês vão ficar 25 minutos aí, quase meia hora, na frente do computador. Mas fazer o que, né? É o que deu pra fazer. Eu achei que ia ser mais rápido. Me desculpem. Beleza? Eu poderia ter fracionado, feito um vídeo só, depois eu faço outro vídeo, 2 videozinhos. Hoje complicou, fiz 2 exercícios compridos. Na verdade complicou mais nesse segundo, né? Porque ele deu subvariantes ali complicadinhas. Mas de qualquer forma, o final é isso. A gente tem que esmiuçar ele aí para descobrir tudinho. Beleza? Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!